Olá, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas pela CPAD, classe adultos do quarto trimestre de 2019. Com esta temática, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Comentarista, pastor Osiel Gomes. Obrigado a todos que nos acompanham neste canal. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 7. Davi é ungido rei, de 17 de novembro de 2019. Texto áureo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. 1 de Samuel 16 e o verso 13. A vinda de Samuel à casa de Jessé o Belamita atraiu a atenção dos anciãos e gerou temor e especulações. Mas Samuel, com sabedoria, diplomacia, pontuou que o sacrifício é de paz. Era um sacrifício pacífico. No entanto, o menor, o que estava cuidando das ovelhas do pai, o músico, pastor, o guerreiro, que vivia no anonimato, este sim parou o sacrifício. Parou o banquete. E Samuel pontuou: não assentaremos à mesa até que ele venha. Assim ele foi destacado e ungido por Deus na presença dos seus irmãos. A verdade prática reforça o propósito da unção. É capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. O objetivo geral, conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Os objetivos específicos relacionados a cada tópico são: apresentar a unção de Davi como rei, delinear a virtude do serviço do rei Davi e, por fim, retratar Davi como um guerreiro. A leitura bíblica em classe está em 1 de Samuel 16, 1 ao 13, que nos diz: Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. E veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar Abinadab diante de Samuel, no qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Diz mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos
até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e voltou a Ramá. 1 Samuel 16, versos 1 ao 13. Introdução. A unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenhar em funções a obra divina. Um pastor de ovelha dedicado e zeloso, um guerreiro e um músico no anonimato, que atraiu a atenção e a unção de Deus. Um simples servo, entregador de marmitas aos seus irmãos, tornou-se o protagonista com o poder de Deus e vence o gigante e assim conquista o trono. E no trono mudaram-se as vestes, ferramentas e regalias, contudo, o caráter do menino não mudou. Foi servo no pasto e no trono, celebrou no pasto e no trono. Como você chegou até aqui, rei Davi? Diriam os seus súditos: não fui eu que cheguei, foi ele que me viu. Quando ninguém me enxergava, ele me enxergou, me chamou, me ungiu e me pôs entre os príncipes do seu povo. Na verdade, são duas fases distintas na vida de alguém. A fase onde ninguém me vê, ninguém me enxerga, não tenho valia para mais ninguém. Todos nós um dia passamos ou passaremos por essa fase. Deus somente põe no trono quem soube servir no pasto e no anonimato. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir os seus propósitos. Primeiro tópico, o rei ungido. E primeiro ponto, significado e propósito da unção. O óleo, um dos itens obrigatórios da cozinha, também aparece nos relatos bíblicos de Gênesis e Apocalipse. O bálsamo e o azeite eram tipos principais, sendo usado nas ofertas, na alimentação, como cosmético, medicamento, combustível para iluminação, na unção dos enfermos e consagração de pessoas e utensílios do templo. A abundância do azeite sempre foi sinal de bênção. Deuteronômio 11 e 14 e Joel 2, 19 e 24. Mas a sua escassez significava maldição e castigo. Deuteronômio 28, 40 e 51 e Joel 1 e 10 e Miqueias 6 e 15. A produção do azeite nos oferece interessantes lições. É um processo árduo e demorado. Depois de receber todos os cuidados agrícolas habituais, o fruto da oliveira ainda precisa ser levado à prensa, onde é espremido, moído, triturado, a fim de liberar a sua desejável essência. A prisão do Senhor Jesus aconteceu no jardim chamado Getsêmani, nome que significa prensa de azeite, representando todo o sofrimento do Filho de Deus. Desde a época do Antigo Testamento, o ato de se colocar ou derramar o azeite sobre alguém simbolizava uma bênção especial. Ao estabelecer rituais de unção em Israel, Deus mandou que Moisés preparasse um óleo composto por diversos ingredientes, sendo o azeite principal deles. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, das mais pura mirra, canela aromática, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveiras. E disto farás o azeite da santa unção. Êxodo 30, 22 ao 25. Aquele unguento não poderia ser o mesmo nas outras nações, mas único, preparado de acordo com as instruções divinas. Não era fruto da criatividade de Moisés, mas um produto da obediência
a Deus. Com o óleo sagrado, Moisés deveria ungir o tabernáculo e os seus utensílios. Êxodo 30, 25 e 29. Sem a unção, aquela tenda não seria melhor do que qualquer outra. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para administrarem o sacerdócio. Êxodo 30 e o verso 30. Aqueles homens foram escolhidos e chamados para serem sacerdotes em Israel, mas ainda assim precisavam da purificação pela água, purificação pelo sangue e a unção com o óleo sagrado. A linhagem e habilidade seriam inúteis sem a unção. Levítico 8, 12 e 30 e Levíticos 21 e o verso 10. Além dos sacerdotes, a unção era realizada na consagração de reis e profetas, representando a presença do Espírito Santo sobre os mesmos, capacitando-os para o ofício no ministério, conforme as referências de 1 Reis 1, 39, 2 de Reis 9, 6 e 1 Reis 19, 15 ao 16. E o nosso textuário, onde Samuel toma o chifre do azeite e unge Davi na presença dos seus irmãos. E o diferencial que a partir daquele momento o Espírito Santo do Senhor apoderou de Davi. Aleluia. Ponto 2. Entendendo o simbolismo da unção. A relação simbólica entre o óleo ou azeite e o Espírito Santo fica evidente no texto de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, olhos de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías capítulo 61, versos 1 ao 3. Assim como não se pode segurar o óleo na mão sem que o escorra, Provérbios 27 e 16, devemos permitir que o Espírito Santo flua em nós. Ele nos impulsiona e conduz. O seu poder nos faz testemunhas em movimento até os confins da terra. Atos 1 e verso 8. A unção sempre está relacionada a um propósito resumido nas palavras, para que ele seja glorificado. Isaías 61 e o verso 3. A unção não é o fim em si mesma, assim como não usamos o azeite como enfeite. O propósito é de Deus e não nosso. Tentar usar a unção para obter riqueza, fama e vanglória seria como jogar ao lixo o óleo sagrado. Deus não unge o egoísta. A unção nos leva ao encontro do nosso próximo, para que ele seja evangelizado, liberto, curado e salvo. A profecia de Isaías 61 descrevia a missão do Messias, no nome que significa ungido. Lucas 4:18. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos dos Apóstolos 10, 37 ao 38. Jesus reuniu em si 3 ofícios relacionados à unção no Antigo Testamento: rei, profeta e sacerdote. A unção derramada sobre a cabeça desce para o corpo, conforme Salmo de número 133.
Assim a unção de Jesus vem sobre a igreja, alcançando cada membro ao seu tempo. Para ser ungido é preciso estar conectado. Toda função no corpo requer a unção. Caso contrário, pode ser presunção. Ponto 3. A unção sobre Davi. Deus tem um dia especial para nós, quando tudo se transforma por causa desta unção. Muitas vezes não valorizamos a casa de Deus e seus profetas, mas a história de Davi mudou no dia em que Deus diz ao profeta Samuel: pegue o óleo, vá à casa de Jessé e unge o seu filho como rei sobre Israel. Quando Samuel chega, é apresentado a todos os filhos de Jessé. E ao chegar ao terceiro, alto e de boa aparência, Samuel pensa que é ele, mas Deus diz: não é esse. O homem olha para o exterior, mas o Senhor vê o coração, o interior. O profeta Samuel pergunta: falta mais algum filho? Acabaram-se os mancebos? Jessé responde: há um na colina, apacentando as ovelhas. Esse foi um dia especial, porque quando Davi chega e dobra os seus joelhos, o profeta Samuel unge como rei de Israel. Desde aquele dia em diante, Davi se torna cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A presença do Senhor na vida dele tornou um diferencial. Ela mudou a sua maneira de falar, de tocar, de agir, porque quando Davi tocava no palácio, os demônios que afligiam Saul fugiam. E o diferencial na vida de Davi foi a unção. Tópico 2. O rei que era servo. O ungido servindo. Um coração de servo. Davi nunca se queixou do laborioso, solitário pastoreio das ovelhas do seu pai. O ungido rei não hesitou em voltar ao trabalho habitual. Servia ao pai prazerosamente com o que sabia e mais gostava de fazer: estar com as ovelhas, ter o cheiro das ovelhas. 1 de Samuel 16 e 19. Davi tem um coração de servo. Deus mesmo o chamou de servo. Achei Davi, o meu servo, com meu santo óleo ungi. Salmos 78, 70 e 89 e 20. É imprescindível a todo cristão avaliar o modo como serve a Cristo. Mateus 7 e 21. Você o tem servido de todo o coração? Jesus é o maior exemplo de servo humilde e obediente, conforme João 4 e 34 e Filipenses 2, 5 ao 8. Quando ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e como servo humilhou, serviu o seu propósito e chegou à morte de cruz, pelo que o Senhor exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todos os nomes. Aleluia, glória a Deus. Ponto 2. O Espírito do Senhor se retira de Saul. Davi serve a Saul tocando a sua harpa. E os demônios saíram da vida de Saul e Saul sentiu aliviado. Daí em diante tornou-se dependente de Davi para livrá-lo temporariamente daquele espírito mau. Mas a sua condição espiritual não foi regularizada. Davi tornou-se pajem de Saul, acompanhando-o por toda parte. Muitas pessoas podem ser aliviadas do seu mal durante o culto, mas precisam acertar suas vidas com Deus. Não podem depender para sempre do músico, do pastor ou de alguém como uma bengala espiritual. Não será o bastante ter uma Bíblia em casa, uma coleção de CD gospels, ou apresentar e cantar as músicas evangélicas. Saul era um grande rei de Israel, mas precisava de Davi, um simples pastor. Assim também nós precisamos uns dos outros. Porém, Davi não seria suficiente. Saul precisava de Deus. O rei obteve temporariamente o benefício indireto
da presença do Espírito Santo através da vida de Davi quando ele tocava. Como costumamos dizer, ele pegou carona na unção de Davi. Mas isso não seria uma solução efetiva e sim paliativa. O melhor líder espiritual não será suficiente para resolver o problema de ninguém. Ele é útil e necessário como pastor orientador, mas a situação pessoal com Deus precisa ser resolvida no quebrantamento espiritual, na confissão do pecado, em aproximar-se de Deus em um espírito voluntário de adoração sincera ao Senhor. Não adianta fazer do seu líder um guru, um protetor ou um médico espiritual. Saul teve essa relação semelhante com Samuel, chegando a ponto de invocá-lo depois da morte. É o que acontece quando as pessoas não têm um relacionamento pessoal com Deus e chegam ao extremo de invocar mortos. E Davi foi morar no palácio, tornando-se pajem de Saul. Repetidas vezes o espírito mau veio e foi afugentado, mas o problema não foi resolvido. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus registradas no Novo Testamento. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E chegando acha desocupada, varrida, adornada, então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado desse homem venha a ser a pior do que o primeiro. Mateus capítulo 12, 43 ao 45. Ponto 3. Deus levanta autoridades. Davi não disputou a liderança com seus superiores. Quem é servo sempre tem superiores e tem a lealdade e humildade de servi-los, mesmo no momento contrário. E Davi continuou servindo onde estava. Poderia ter agido, e agido erradamente, para tomar o lugar do seu superior. 1 Samuel 26, 5 ao 9. Mas ele escolheu ir somente onde o agir de Deus o colocaria. Assim alguns servos podem pensar ou entender, ou estarem convictos de que o seu líder se desconectou de Deus e tomou o caminho errado. Porém, o servo não levanta a mão contra o seu líder. Davi se arrependeu de ter apenas cortado um pedaço do manto de Saul, pois foi errado. Coisas simples ou pequenas ou grandes, voltadas contra a liderança, ainda que esteja errada, não devem acontecer da parte daquele que serve. 1 Samuel 26, 1 Samuel 24, 5 e 6. Davi continuou a servir a Deus mesmo sem o apoio do seu superior. 1 Samuel 23, 1 ao 13. É claro que Saul errou ao não estender a mão ao chamado de Davi, à unção de Davi. Errou ao persegui-lo e tentar contra ele, pois estava tentando contra o próprio Deus. Todo servo precisa do apoio de sua liderança, mas Davi, sem se rebelar contra o seu líder e até mesmo ainda lhe tratando por senhor, conforme 1 Samuel 26 e 17, e ainda sem o seu apoio, continuou a servir naquilo que Deus o havia chamado. Tópico 3. Davi, o rei que era guerreiro. Golias foi um gigante de Gate, que serviu ao exército filisteus, 1 Samuel 17, 4. Golias provavelmente descendia dos Refaíns, um povo aborígene que vivia na região de Amon e que possuía grande estatura. Esse foi o povo disperso pelos amorreus. Deuteronômio 2, 20 e 21. E uma parte remanescente se refugiou entre os filisteus. Alguns estudiosos sugerem também que Golias
possa ter sido um dos descendentes dos Anaquins, os filhos de Anaquins, que também era conhecido pela sua estatura elevada, conforme Números 13:33 e Josué 11:22. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo era o resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. E aparece Davi. No ponto 2, Davi ungido e cheio de fé. Ninguém nasce assim, um herói pronto. Davi não é exceção. Na verdade, Davi ainda começou criança a vencer os seus Golias, as suas batalhas de preparação no anonimato. Suas experiências de vida lhe trouxeram uma autoconfiança e aprofundaram a sua dependência para com Deus. Era alguém que sabia aproveitar o tempo livre para aprender, treinar coisas novas, sozinho, lá no anonimato, lá com as ovelhas, com a sua harpa, treinando, para que quando fosse solicitado, estaria pronto. E quando o rei precisou de um músico, lá estava ele. Quando Israel precisou de um valente guerreiro, estava ele pronto. Antes de Golias, Davi já vivenciara lutas desiguais, enfrentara desafios violentos, vencera obstáculos de arrepiar, para defender o rebanho que pastoreava. Matou urso e leão usando as próprias mãos. Isso é impressionante, mas impressiona mais ainda observar o tributo da vitória que ele sempre atribuía a Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. O que tornava Davi diferente dos demais soldados de Israel era o conhecimento que tinha de Deus. Da perspectiva de Davi, a pergunta não era: quem somos nós para enfrentar esse Golias? Mas sim, quem é esse Golias para afrontar o nosso Deus? Seus olhos não se detinham no tamanho do desafio, mas na grandiosidade do poder de Deus. Saul olhava para o gigante e esse se agigantava. Davi, por sua vez, olhava para Deus e o gigante ficava insignificante. O que focamos expande-se. Os olhos de Davi eram treinados para ver a grandeza de Deus, ao mesmo tempo em que se desenvolvia com responsabilidades e talentos recebidos e treinados por Deus. Ponto 3. As armas do garoto. As armas do menino Davi. A notícia sobre Davi chegou até os ouvidos de Saul. Imediatamente o rei mandou chamar o menino. Saul então ofereceu a sua própria armadura a Davi, que depois de vesti-la, desistiu da mesma. Mas o que levou Saul a oferecer a sua armadura ao jovem músico? Se a sua armadura era eficiente, por que ele mesmo não usava? Se havia alguém em condições físicas para enfrentar o Golias cara a cara, de igual para igual, era Saul. O profeta Samuel o descreve como sendo o mais alto de Israel da sua época. Davi, após abrir mão da armadura de Saul, caminhou até o riacho, pegou 5 pedras lisas e foi ao encontro de Golias. Enquanto o exército de Israel tinha a respiração sufocada pelo suspense, ao vê-lo, Golias zombou de Davi, dizendo: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, dizendo: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Está lá em 1 Samuel 17:43 e 44. Mas Davi estava consciente de que a batalha não era entre ele e Golias, mas entre Deus e Golias. Aleluia!
Por essa razão ele respondeu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança, mas que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel 17, versos 15 ao 17. Confiante, levantou-se e colocou uma pedra na funda, girou a funda até ficar invisível e arremessou. Em seguida, a pedra voou até a testa de Golias, derrubando-o, desmaiando no chão. Davi corre até este, toma a espada de Golias e corta o seu pescoço, separando a cabeça do pescoço. O exército de Israel explodiu de alegria. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente, inteiramente da armadura divina e não das armas de Saul, que são uma referência aos recursos humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa de revertir de contínuo da armadura de Deus, conforme Efésios 6, 13 ao 17. Ponto 4. O contraste entre Davi e Golias. Ninguém acreditava em Davi. Ninguém reconhecia que ele poderia ser um herói, fazer a diferença, dar um novo rumo para a história do povo de Deus. Ele era apenas um menino de boa aparência. Guerreiros respeitáveis não têm boa aparência. Pelo contrário, quanto mais feio, melhor. Seu pai, seus irmãos, seu rei, seu inimigo não deram nenhum crédito a Davi. E este poderia ser o rótulo da sua identidade, da sua marca, por toda a sua vida. Mas uma coisa aconteceu antes de tudo isso e fez toda a diferença. Antes do desprezo de todos, Davi recebeu a confirmação do seu valor e do seu crédito. Samuel procurou a família de Jessé para escolher um novo rei. Um rei não eleito pela aparência, como Saul, mas pelo coração segundo o olhar de Deus. E Davi foi ungido. Ele foi escolhido pelo próprio Deus para fazer a diferença na história de Israel. Essa convicção dada por Deus através de Samuel mudou completamente uma história de descrédito para algo relevante, valoroso e poderoso. Este fato fez toda a diferença, pois Davi enfrentou todas as tendências contrárias e não se abateu. Não se deixou influenciar pelos pensamentos negativos a seu respeito. Não tentou provar nada para ninguém. Davi mostrou que ele era o gigante, pois Deus estava com ele. Essa era a sua marca. Essa era a sua identidade. Nossas batalhas não devem ser pela busca da nossa própria glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Conforme Romanos 11:36, glória a Ele eternamente. Conclusão: a unção espiritual não é eloquência, gritos, pulos, nem emocionalismo, mas não é proibido gritar, pular, etc., evidenciar o pentecostalismo, desde que observada a ordem e a decência recomendada por Paulo. A unção pode tocar as emoções, mas não podemos confundir essas coisas. Então, como vamos discerni-las? Fazer rir, chorar, filmes e novelas fazem, mas a unção muda a vida,
convence do pecado e realiza milagres. Muda o caráter interior de uma pessoa, pois ela é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. A unção quebra o jugo, Isaías 10:27. A unção liberta, produzindo os resultados, conforme profetizados por Isaías 61. Embora a unção esteja muito relacionada ao exercício ministerial, todo cristão precisa dela. A presença do Espírito Santo em nós é indispensável para que vivamos com êxito a vida cristã, produzindo fruto que agrada o coração do Pai. O Espírito Santo é o óleo precioso que flui continuamente em nossos corações, capacitando-nos para o ministério, curando as nossas feridas e acendendo em nós o fogo que nos faz luz do mundo. Cada igreja local é um candelabro, onde o fluxo contínuo do azeite garante que a luz do Evangelho seja intensa. Apocalipse 1:20. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:8. Davi ungido creu no chamado de Deus, e pela intimidade com o Senhor foi ousado e forte. Uma geração que se levanta com as mesmas marcas que podem ir contra as tendências e influências e marcar a história, porque Deus acredita no potencial transformador que esta geração tem. Creia no chamado de Deus, busque intimidade com Deus e, como o pequeno Davi, mostre quem realmente é o gigante. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Atos 13:36. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos em nosso canal e nas redes sociais. Vamos à oração. Grandioso e amado Deus, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu poder, pelo Espírito Santo e pela tua unção na nossa vida, para que dentro da sua multiforme graça, cada um exerça o seu chamado com autoridade, com poder e unção, fazendo o Senhor a diferença aonde ele está alocado, dentro do seu dom, dentro da sua influência no teu reino. Continua abençoando, Pai, esse professor, esse coordenador, esse aluno, esse querido irmão ouvinte, para que possamos, Pai, vencer as nossas guerras interiores e exteriores, com a armadura de Deus, resistindo, Pai, o inimigo, lutando com graça e com poder para a glória do teu nome e desenvoltura do teu evangelho. Obrigado, Pai, por nos fazer embaixadores do teu reino e mensageiros da tua palavra. Nós te pedimos a tua bênção para todas as classes, departamento pedagógico da igreja, e que o Senhor continue nos abençoando e nos orientando. Abençoa as famílias no poder do teu nome, Senhor. Amém e amém.